Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda conversa, Mari e eu, e, e a gente está um pouco descobrindo o que a gente está fazendo também, e um pouco como é que as pessoas reagem, e um pouco passar um pouco o feedback até do primeiro vídeo que a gente gravou, né, Mari? Uhum, A gente, enfim, teve um feedback assim incrível, sem nenhuma expectativa, mas assim muito positivo das conversas. E a gente queria até aprender, né, um pouco em função do que a gente vai falando. Naquele primeiro vídeo eu falei um pouco da minha, como é que eu cheguei até a Mari, um pouco a minha trajetória pessoal com origami, mas acho que seria legal e acho que muito mais interessante entender a trajetória da Mari, como é que a Mari chegou, a, acho que não só origami, mas quando ela começou a dar aula. Mari, a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar, como é que você começou a dar aula, né? Como é que você começou a se interessar por esse lado artístico, mas também pedagógico, né? uhum. Bom, na verdade, assim, eu nunca na minha vida pensei em ser professora de origami, dar aula de origami. Eu lembro que quando entrei na própria faculdade, que era de artes, na Escola de Comunicações e Artes, eu entrei querendo fazer publicidade, porque eu tinha uma imagem da publicidade meio equivocada, que eu ia ficar só na prancheta desenhando e tal, tendo ideias, tal. Mas na minha época o curso ainda não era FUVEST como a gente conhece hoje, era CECEM, CECEA e MAPOFEI, que era parte de exatas, humanas e biológicas. Uhum. Eu era CECEA e essa turma foi a última turma antes da FUVEST Uhum. surgir. E quem entrava na ECA, por exemplo, eram todos de várias áreas, por exemplo, cinema, rádio, TV, biblioteconomia, artes plásticas, todos entravam juntos e depois, depois de um básico geral, é que cada um ia para Se o seu especializava. sua especialidade. É. E foi durante esse básico que eu mudei de ideia e resolvi fazer artes plásticas. Então, Uhum. meu curso foi de licenciatura em educação artística Uhum. e tive que fazer algumas matérias na faculdade de educação e aí fui voltando para a área de educação. E no último ano, eu tive que fazer estágio em lugares assim de ensino público Uhum. e fiz estágio pelo CIEE Uhum. e fui parar num centro chamado, na época, Centro de Atividades de Comunicação e Expressão, que era vinculado à Biblioteca Monteiro Lobato, da Olha. prefeitura. Uhum. E hoje esse centro tem o nome de Casa de Cultura de Santo Amaro. Uhum. Então, o local é lá em Santo Amaro, no antigo mercado, e na Uhum. época que a gente foi fazer estágio lá, o chão ainda era de terra, inclusive. Olha. Depois teve uma reforma, tudo, eles modernizaram um pouco lá o ambiente, mas mantendo a parte externa como era antes, né? Uhum. E lá a prefeitura fornecia muitos materiais artísticos, né, como argila, lápis de cor, guache, todo o material necessário para as crianças se desenvolverem nessas atividades. E aí eu pensei em, assim, dar alguma coisa que elas pudessem fazer fora, né? Assim, na casa deles, tem que ter esse tipo de preocupação em comprar esse tipo de material. Que a arte não E ficasse só no estúdio ali, né? No lugar de se lá naquele espaço, que eles pudessem fazer fora desse espaço. Então, foi aí que eu lembrei que, quando eu era pequena, criança, eu fazia origami, minha mãe me dava alguns papéis, não existia papel de origami naquela época, eu tinha que usar papéis de embrulho, papel de revista, jornais,
e fazer algumas coisas, e eu falei, por que não, né? E aí eu lembro que eu pedi para as crianças trazerem qualquer papel que encontrasse, e eles começaram a trazer esse material e eu ensinei a cortar o papel na forma de um quadrado, Quadrado. e que a maioria parte de um quadrado, né? E comecei a dar os primeiros origamis, assim, mas sem saber o que que ia acontecer no final. E foi interessante porque as crianças ficaram muito, assim, surpresas de um papel que eles nem davam valor, de repente se transformar em animais, flores, né, caixinhas, né, objetos utilitários. E eles levavam para casa e eles podiam reproduzir em casa, porque Uhum. esses materiais eles tinham acesso. E aí as mães também começaram a se interessar, né? Falando, olha, meu filho sabe fazer isso, eu pedi para ele ensinar, mas ele não quer me ensinar, sabe que você podia me ensinar? E eu também comecei a ensinar algumas coisas para Os pais. as mães, mais mãe, né? Que Mas, né? frequenta. É. E aí depois eu queria continuar trabalhando lá, mas como era estágio, não era um emprego fixo, aí eu tive que sair, né? Aham, E fui trabalhar em escolas de educação infantil e sempre assim procurava introduzir origami junto com as outras atividades. aham, E, e eu lembro que numa das reuniões de pais, uma mãe falou assim, olha, meu filho sempre pede para comprar brinquedos que saem na TV, mas o entusiasmo pelo brinquedo dura 2, 3 dias enquanto é novidade, mas depois ele deixa de lado. E com origami, meu filho, ele tem o maior, assim, carinho, porque eu vou lá abrir o guarda-roupa, aparece um monte de origami, cai um monte de origami para fora. Então, eu vejo que tem alguma coisa diferente, né? Quando ele faz um origami, ele desenha, ele pinta. E aí eu falei, nossa, então deve ter alguma coisa tem realmente, algo aí, né? tem algo aí. E eu lembro também que nessa escola, numa das classes de crianças um pouco maiores, o prézinho, a gente estava conversando sobre meios de transporte e, e a gente começou a falar sobre avião, e tal. E aí uma das crianças sugeriu para a gente fazer aviões de papel. Aham, E aí a gente pegou um papel sulfite branco e ensinei a dobrar um avião e cada um desenhou o seu avião, cada um diferente do outro. Então, alguns colocaram janelinhas com pessoas, outros se preocuparam em, em dar um acabamento assim de cor, de aham, modo que cada um ficou diferente um do outro. E aí, uma das crianças sugeriu, vamos ver se o avião voa, né? Vamos lá fora. Então, a gente foi com a classe toda lá fora e essa classe era uma classe que tinha muita gente, muitas crianças que eram assim, brigavam uns com os outros, assim, tinha alguns atritos. E na hora que a gente foi lá fora, que a criançada começou a jogar, eles reconheciam quais os aviões que eram deles e quais não eram. Então eles devolviam para as outras crianças quando não era deles. E aí eu fiquei junto com a outra professora, a gente ficou olhando assim, e falou: "Nossa, mas que interessante, as crianças estão se dando tão bem, eles esqueceram que eles eles receberam". brigavam, né? E a gente percebeu, falou assim, nossa, então acho que o origami também serve para isso, né? Para unir o pessoal em torno de uma brincadeira, tal. E aos poucos o origami, as crianças foram me ensinando a importância dessa arte, que eu dei mais por uma necessidade assim de econômica, vamos dizer assim, né? De crianças que não tinham condições de comprar material, pudesse ter acesso a algum material mais Acessível. acessível. E com esse desenvolver de atividades, a gente foi percebendo isso. Então, por isso que eu resolvi. Eu falei, quero ir lá na fonte, quero ir lá no Japão, quero estudar, quero entender mais como é que é o ensino de origami no Japão, quero, enfim, eu espero
ir na fonte para estudar um pouco mais, me aprofundar mais. E você já tinha uma grande relação, né? Porque a tua história começa com você pequena também, né? É, É, com origami, com a tua avó, né? mas isso, na verdade, eu fiquei sabendo depois, né? Aham, Essa história é engraçado porque eu comecei a me interessar por origami, fui estudar e eu fui parar numa escola em que é uma escola que forma professores de jardim de infância e tal. E eu lembro que eu ficava pesquisando na biblioteca sobre origami, e um professor me chamou para mostrar um recorte de jornal que ele tinha visto de um artista de origami chamado Toyoaki Kawai, que ia fazer uma exposição, e ele me convidou para ir junto com ele ver a exposição. uhum, E aí fui com ele, e quando eu olhei, conheci o professor, era um rosto muito familiar, porque eu lembrei que eu tinha um livro dele no Brasil, aham, importado, que tinha a foto dele na contracapa, né? aham, E eu falei, nossa, mas eu tenho o livro desse professor, né? Mas eu não tinha anotado o nome dele, porque eu nem tinha pretensão nenhuma de encontrar com esse professor, esse artista. Eu só tinha o livro dele. sim, E eu só lembrava da foto dele, mas era ele mesmo, em pessoa. Aí ele perguntou do meu interesse sobre origami, expliquei toda a minha história, que eu trabalhava em escola de educação infantil, que eu queria conhecer mais sobre a história e tal. E aí ele falou, não, então vem fazer aula comigo, né? olha só. Aí eu falei, nossa, né? Para mim foi um presentão, porque eu nem estava esperando isso. Sim, Aí eu frequentei o ateliê dele, com ele aprendi muitas coisas, inclusive eu tinha comentado com você a respeito disso na outra nossa conversa, né? aham, E aí eu falei, nossa, eu tive muita sorte. E ele, assim, foi uma pessoa que me ensinou, assim, a questão da paciência mesmo, de você fazer tudo muito perfeito. Por exemplo, ele preparava o papel antes de dobrar. Então, se demorava muito, ele fazia com papel artesanal, e uhum, ele trabalhava muito a parte frente e verso. Então, ele colava um papel haste com outro papel, uhum, em que as cores se destacavam. Na hora que você fazia, por exemplo, ele gostava muito de fazer máscaras, uhum, então, a parte do avesso que aparecia se contrastava com a parte contrária do papel. Então, ele estudava muito isso primeiro, antes de dobrar. Então, antes de dobrar, tinha todo um processo de preparação do papel em si para uhum, dobrar. E, e com as conversas que a gente tinha durante as aulas, é que ele foi me passando muita coisa além da técnica, né? E eu lembro que 3 meses antes de voltar para o Brasil, falou, olha, como você vai embora, então vamos fazer aquele trabalho que você vai fazer assim, como se fosse uma formatura sua, né? uhum, E eu lembro que nós fizemos as bonecas de Rina, que são bonecas que representam o casal imperador, imperatriz, as damas da corte, os músicos, toda a corte imperial. São bonecas que são colocadas como enfeite no Dia das Meninas, que no aham, Japão é comemorado no dia 3 de março. Então, nas casas onde tem meninas, costuma-se colocar um tipo de uma escada assim, com um pano vermelho, aham, onde você coloca essas bonecas em cima, o imperador, a imperatriz, as damas, né? uhum, Os músicos, o soldado. E é como nós que no Natal enfeitamos a árvore de a Natal, árvore, então no dia das meninas tem esse enfeite. E aí a gente enfeitou, a gente resolveu fazer esses bonecos, e eu lembro que eu fiquei um dia inteiro tentando fazer o barbante, que era um barbante que era para colocar no chapéu de um dos personagens, assim. aham,
falei, nossa, mas eu venho de tão longe, eu tenho que ficar 1 hora, o dia inteiro fazendo esse cordãozinho, assim, enrolando o papel. Eu falei, não era mais fácil pegar um cordão mesmo, assim, e colocar, né? Aham. Aí ele falou, não, Mari, você demorou tanto tempo para fazer esses bonecos, teve tanto trabalho, e por causa de um cordãozinho você vai substituir por um que não é papel, assim, todo o cuidado que você teve com todos os detalhes, você não vai estragar por causa de cordãozinho. Então, você tem que fazer com o mesmo esforço, dedicação, esse cordãozinho, né? Então, Uhum. por isso você tem que aprender a fazer o cordãozinho para colocar no chapéu. E aí que realmente eu entendi que a coisa não era a pressa, terminar logo, é a dedicação que você tem para todos os detalhes. Não importa que é uma coisa que talvez não apareça muito, mas faz parte do todo, né? Então, você trabalhar nos mínimos detalhes, mesmo que eles não sejam tão perceptíveis, não fazer de qualquer jeito, porque ele faz parte do todo, né? Uhum. E Uma essas pureza, né? bonecas eu tenho até hoje, né? Elas Olha, estão lá, já foi exposto em vários lugares que legal. e está lá durando. Apesar de ser papel, que é uma coisa que tem a sua durabilidade, elas ainda estão bem em condições de ser assim exposto ainda, né? Aham. Então esse é um grande ensinamento que eu tive com essa convivência com o professor Kawai, que eu não esperava em nenhum momento encontrar com ele, e foi uma coisa muito natural, né? E depois que eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando nessa parte, divulgando mais a parte do origami. Fui dar aula na Aliança Cultural Brasil-Japão. Conheci a professora Yati Koda, que foi uma das pioneiras do ensino de origami no Brasil. Já na década de 60, essa professora rodava o Brasil ensinando origami, Olha. mas na época era traduzida como dobradura de papel. Aham. Então, ela dava muito aula para pessoas que frequentavam um curso que antigamente existia, acho que era chamado curso normal, que Aham. formava professoras, né, para o primário, que também não existe mais, tem outra Já não é nomenclatura primário, né, atualmente. Brasil? Eu ainda sou da época do primário, Eu também. ginásio e Primário, colegial. colegial, ginásio, colegial, já não existe mais. É outro tipo de nomenclatura. Bom, mas enfim, a professora Coda também, eu tenho muito respeito e admiração por ela, porque ela era do Japão e ela ia para Manaus, o convite do consulado, ia para Recife, ia para outras cidades e mesmo assim tendo dificuldade de falar o português, ela ensinava origami e quando origami não era conhecido. Então acho que para ela foi muito mais difícil a Foi uma divulgação. desbravadora da arte no Brasil. Isso. Fora ela, lógico, ela foi assim mais no sentido de educação formal, né, do origami, assim. Hum. Mas eu sei de outras pessoas que ensinavam origami. Por exemplo, o avô do meu marido, ele veio como imigrante e trabalhou nas fazendas de café. Aham. Então, nos dias que ele tinha livre, ele reunia as crianças no galpão, pegava jornal e ensinava origami, Olha, que né? legal. Então, e depois, anos mais tarde, nós descobrimos que ele tinha trazido um livro do Japão, né, que ensinava a fazer enfeites em cerimônias de casamento. E tem fotos antigas em que tem casamentos onde ele dobrava tsura e pendurava como decoração nessas festas de casamento nas fazendas, assim, Aham. quando tinha alguma cerimônia. Então, sabe, quando as coisas vão assim se conectando, eu não sabia que o avô do meu marido ensinava origami em fazendas de café, né? Então,
é interessante essas E é conexões. interessante isso que você fala, que tem um eixo, né, assim, da questão das crianças, né, e de como que isso, né, que é de uma forma lúdica, mas que fica, né, e que de alguma forma, né, do avô do teu marido que ensinava para crianças, mas ele já adulto continuava. A minha própria história pessoal, quer dizer, começou de criança. A tua história de criança, quer dizer, como é que o origami atravessa, né? Eu falo, ele viaja no tempo, né? Não sei E as crianças lá do CACE, onde eu trabalhei como onde você estagiária, em Santo ah, Amaro, elas, assim, eu ensinava origami assim, mas não sabia no que ia dar. Mas elas me ensinaram, por exemplo, elas faziam um boneco de argila e, de repente, faziam um origami de chapéu e colocavam em cima do boneco de colocar argila. assim. Ou então elas pegavam um origami, colavam no papel sulfite e desenhavam em volta. Aham. Então, eles juntavam desenho com um origami. Eu falei, nossa, mas que interessante, né? Juntar as várias técnicas numa coisa só, contar historinhas, né? Os meus Então, filhos, por exemplo, misturam Lego com origami, com desenho, com tudo. ah, então, então a criança tem essa capacidade de interagir, né, com tudo, né? Uhum. Tudo uma coisa só. Então, eu acho isso muito interessante. A gente não, como adulto, a gente vai definir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas as crianças conseguem elaborar mais, assim, criar mais, né? Então, na verdade, esse aprendizado do origami, a importância, não é que eu achava importante e dei para as crianças. Na verdade, as crianças me ensinaram a importância do origami, Que grande. dessas vivências, dessa convivência com elas. E anos mais tarde, quando eu voltei para o Japão, numa das conversas que eu tive com uma tia, ela me contou uma história que me surpreendeu, que quando eu fui lá pela primeira vez conhecer meus avós, eu tinha acho que 3 ou 4 anos de idade. Eu desatei a falar em português com eles, eles não estavam entendendo nada que eu estava falando, para mim não tinha diferença entre Japão e Brasil. E a minha avó não entendia e não sabia como se comunicar comigo. E aí essa minha tia me contou que ela fez assim um monte de origamis e me deu de presente. Olha. Aí ela falou assim, a forma como ela se encontrou para conversar com você, para se comunicar, foi através do origami. Então ela criou um monte, fez um monte de origami e te deu de presente. Eu fiquei assim super assustada, porque eu não me lembrava disso, sabe? Eu falei, nossa, mas verdade? Eu falei, é verdade. A Obatia, né, que é a vovó, fez isso para você. E aí vocês começaram um relacionamento, assim. Eu É falei, forte nossa, que isso. interessante. Muito, Então, de certa forma, acho que isso ficou em alguma coisa aqui na sem dúvida. cabeça, no coração, e, e, e as coisas foram realmente se conectando e eu acho isso fantástico, né? Que as coisas vão fluindo dessa forma, né? Então, o meu primeiro contato, sem eu saber, fiquei sabendo depois, foi através da minha avó, essa história, né? De que a primeira vez que eu encontrei com ela foi a forma que ela encontrou para se comunicar comigo, foi através do origami. Incrível. Uma grande história, Mari. Não sei. Eu acho que a gente podia parar por aqui hoje, essa nossa Ah, conversa. sim, acho que eu falei demais. Não, não, Se não. eu, se eu Não, começo a mas é falar, porque eu não acho que para. é isso, né? Até um dos feedbacks que não tem que ter uma grande conclusão as nossas conversas, mas eu acho que é inevitável essa relação, né? Do origami ao longo do tempo, né, que atravessa o tempo, meio Alice através do espelho, assim, né? Começa lá na infância e vai para a idade adulta a arte como um todo, eu acho muito bacana essa tua história. E aí eu acho que até adiantando, acho que algumas pessoas até perguntaram em outra conversa a questão do
do Tsuru, e acho que em alguma outra conversa a gente traz isso também. Ok, combinado. Então tá bom. Então até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Até.